Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 27 de fevereiro. A igreja nos convida a meditarmos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos de 39 a 45. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Jesus gostava de falar em parábolas. Parábolas são histórias, são é, ditos populares que levam as pessoas a uma reflexão. Cada parábola pode ser retirada dela muitas reflexões, muitas conclusões, e não apenas uma. Depende daquela pessoa que está lendo e da pessoa que está ouvindo, que refletindo percebe que Deus está falando ao seu coração. E Jesus então disse: pode um cego guiar um outro cego? Não cairão os dois no buraco? Vejam só, não é? Um cego, qual é a atitude do cego? Ele é um dependente, ele não consegue caminhar com facilidade. Ele precisa de uma bengala, ele precisa de ir encostando nas coisas, ele precisa muitas vezes de ajuda. O cego não caminha bem. E se uma pessoa não consegue caminhar bem, como ela vai guiar outra pessoa? E o que Jesus quer nos ensinar com isso? Quer nos ensinar que às vezes nós também somos cegos. Cegos pelo egoísmo, cegos pela ganância, pela maldade, cegos pelo pecado da infidelidade, das paixões desordenadas. E se somos cegos, não temos condições de guiar ninguém. Por isso é preciso pedir a Jesus que cure a nossa cegueira, porque Jesus é a luz do mundo. E quem segue Jesus não andará jamais nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz dos nossos olhos. Jesus é aquele que retira dos nossos olhos as escamas e nos ajuda a enxergar as pessoas e o mundo com mais amor, com mais misericórdia e compaixão. E Jesus continua dizendo: um discípulo não é maior do que o mestre, nem todo discípulo, e todo discípulo bem formado será como o mestre. O que Jesus quer nos dizer quando ele afirma que um discípulo não é maior do que o mestre? Isso significa que o discípulo não pode dar ordens para o mestre, que o discípulo não pode querer fazer nada diferente daquilo que o mestre ensinou. Ora, Jesus, ele foi o mestre na pobreza, na humildade. Então é preciso vivermos também a humildade, a simplicidade. Jesus também abraçou a cruz, o sofrimento. E nós precisamos também acolher a cruz de cada dia, a cruz presente na família, no trabalho, na comunidade. Sem Jesus, a nossa vida não terá cruz, mas também não terá ressurreição, não terá esperança de vida eterna. Será somente uma vida vazia, de momentos, de copo cheio, mas o coração vazio. Então é preciso que a gente pense sempre nisso. Jesus tem sido a minha luz? Eu tenho me deixado guiar por Jesus? Ou eu sou guia de mim mesmo? Eu quero que o mundo e as pessoas sejam do meu jeito e não do jeito do Cristo. Então, se eu sou discípulo, tenho que seguir as orientações do Mestre Jesus, viver o que ele ensinou, amar as pessoas que ele amou e ter as atitudes que ele teve. E Jesus continua dizendo: por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, enquanto tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus fala, naquela época, o que está tão presente nos dias de hoje: o julgamento e o preconceito. Muitas vezes julgamos as pessoas, julgamos o defeito das pessoas, o erro das pessoas, o pecado que as pessoas têm. E nos esquecemos de olhar para a nossa própria vida, para os nossos erros, para as nossas fraquezas, para os nossos limites. Nós não somos melhores do que ninguém.
Nunca seremos superiores a ninguém. Mas nós temos que procurar a cada dia nos tornar melhores do que nós mesmos, do que éramos ontem. Se superar na santidade, na prática da misericórdia. Então Jesus diz, não é? Por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não percebe a trave? A trave era uma porta, a trave era um pau muito grande. E então, o pecado, está presente na nossa vida e às vezes o nosso pecado é superior, infinitamente superior ao do nosso irmão. Mas nós vemos o pecado do outro, mas muitas vezes nós não vemos o nosso, não percebemos o nosso pecado. Por isso, Jesus continua dizendo: não existe árvore boa que dê frutos ruins, e nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Os cristãos são reconhecidos pelas atitudes, não pelas palavras. São reconhecidos pelo modo como tratam as pessoas, e não pelo modo como falam. Jesus continua dizendo: não se colhem figos de espinhos, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do tesouro do seu coração, pois sua boca fala o que o seu coração está cheio. Então, o que nós falamos revela nossas atitudes, nosso interior, mas as nossas ações devem ser sempre observadas, porque as nossas ações revelam a nossa intimidade. As palavras podem ser mudadas, as atitudes são mais difíceis. As atitudes muitas vezes nos revelam o que nós mais imaginamos, revelam nossas atitudes, nosso interior. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, o seu dia, abençoe seu domingo, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.